Epístola de Tiago, capítulo 3, no versículo de número 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo. Aleluia. Glória a Deus. Hoje estou vindo com um ensino tremendo. Mateus capítulo 7, verso 21. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos membros tropeçam nessa palavra. Gente de altíssimo conhecimento, tem sabedoria, entendimento, dons espirituais, revelações de expulsar demônios. Pessoas que têm autoridade de Deus, que têm verdadeiramente o Espírito Santo. Tropeçam nessa palavra. Eu já vi pessoas tropeçando nessa palavra. E hoje nós vamos falar, sobre Mateus, capítulo 7, versículo de número 21, que está escrito: Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, Jesus vai dizer a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que significa pecado. Expulsar demônios, expulsar demônios em nome de Jesus Cristo, expulsar em nome de Jesus Cristo. É qualquer um que pode expulsar demônio? Tem gente que acha que essa passagem aqui é muitos pregadores, muitas pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, que prega, que já tem experiência, acham que expulsar demônios, que as pessoas que estão no pecado, expulsam demônios, revelações até que vai, porque revelações até o diabo revela. Línguas estranhas, até o espírito imundo, ele fala língua estranha. Ele pode encarnar no corpo da pessoa e dar visões falsas, revelações falsas para a pessoa. E pode usar a boca da pessoa para ele mesmo falar em línguas estranhas. Mas agora expulsar demônios, expulsar outro demônio, aí eu já acho meio difícil. Porque... Então vamos ver se é isso que essa palavra quer dizer. Nem todo que me diz Senhor, eu sou, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Profetizamos. Então vamos ver realmente, se nós podemos, se essa palavra, se ela é do jeito que muitos pensam. Que tem muita gente aí expulsando demônios, em nome de Jesus. Pode ter uma ensinação, ou seja, pode ter ali uma simbolização, ou seja, um engano. Gente que está simbolizando, que está expulsando demônio para enganar muitos. Pode ter isso. Mas agora a pessoa em pecado expulsar demônios é meio difícil. Pode ter um teatro ali, pessoas ensaiando para expulsar demônios, pessoas que estão tentando enganar outros, uma ensinação ali, ou seja, uma mentira ali para enganar outros. Pode ter isto, mas
Que o demônio, ele, né, não sai de qualquer maneira, não. Vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 3, no versículo 22 e 23. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, no versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam a Jesus Cristo, os escribas: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Ou seja, os escribas estavam, né, acusando Jesus Cristo ali, julgando Jesus Cristo. Ou seja, blasfemando mesmo, né, do Espírito Santo. E, no verso 23, e chamando-os a si, ou seja, Jesus chamou os fariseus, né, os escribas, e disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Perguntou a eles. Como pode Satanás expulsar Satanás? Agora vamos em Lucas, capítulo 11, versículo de número 18 e 20. Lucas, capítulo 11, no versículo 18. E se também, Jesus dizendo, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Ou seja, se Satanás está dividido contra si mesmo, como existirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. No versículo 20. Jesus dizendo: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele estava falando aqui que não tem como Satanás expulsar Satanás. Ou seja, Satanás, ele tem o reino dele. E o reino de Satanás, ele é mais organizado do que a própria igreja de Deus. Ou seja, o reino de Deus, do reino de Satanás, ele tem regra. Quem é o chefe dos demônios é o Satanás. Então todos os espíritos imundos obedecem a Satanás. Está bem organizado do que nas nossas próprias casas e do que na própria igreja de Deus. Satanás, ele faz as coisas direitinho, né, para levar as almas, para destruir famílias, para colocar dissensões, principalmente nos irmãos da casa do Senhor. Principalmente, né, os irmãos que pregam o evangelho, que vivem uma vida de santidade. Agora vamos de novo em Marcos, capítulo 9, versos 28 e 29. Marcos, capítulo 9, no versículo de número 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte, ou seja, os discípulos perguntaram a Jesus Cristo, né, a parte: por que o não podemos nós expulsar? Ou seja, os discípulos, eles não conseguiram, né, expulsar um demônio. Um demônio que estava no menino, que tinha problemas de cabeça, né? Vamos dizer, lunático, louco, né, perturbado. Os demônios deixavam o menino perturbadinho, que às vezes jogava ele no fogo, na água, para o destruir. Batia a cabeça desse menino, né, para a parede afora, para o chão afora, para tentar levar aquela alma. Então o pai de família chegou em Jesus Cristo, né, desesperado, porque sabia que Jesus, ele expulsava demônios. E isso não era para qualquer uma, mas eles, antes dele chegar em Jesus Cristo, pai de família, eles levaram o filho dele. Ele levaram o filho dele para os discípulos, né? Os discípulos de Jesus. O pai de família deve ter pensado, né? O mestre não está aí não, mas os discípulos devem fazer isso, porque são discípulos de Jesus, né? Então também tem, né, o poder, a autoridade.
também estão preparados para fazer isso. Mas o pai de família, né, vendo o seu filho, né, do mesmo jeito, os discípulos não podiam fazer nada, então o pai de família, ele continuou desesperado, até que Jesus apareceu, né? Até que Jesus apareceu, os discípulos tentaram de todo jeito e não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Porque os discípulos estavam em pecado? Não, os discípulos não estavam libertos, né? Ou vão dizer, em pecados mesmo, né? Pecado. Porque o Pedro mesmo, ele foi usado, né? O Pedro mesmo, ele não estava liberto. Aí ele negou Jesus Cristo 3 vezes, Jesus já alertou, né? Se ele tivesse liberto, ele não negaria Jesus. Então Pedro, ele não estava liberto. Tem uma passagem também que Pedro, ele deixa o diabo usar ele, né? Jesus repreende e fala assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque compreendeis as coisas dos homens, não as que são de Deus. Jesus repreende Pedro. Então nenhum dos discípulos estava liberto, preparado para essa missão, né? Que é expulsar demônios. Que é, né, evangelizar ainda com perfeição. Então o pai de família, quando Jesus veio, né? Quando Jesus veio até os discípulos, então Jesus ele expulsa esse demônio. Aí os discípulos vão interrogar em casa, dizendo a Jesus como, né? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E a resposta de Jesus: e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, ao não ser com oração e jejum. Ou seja, nós entendemos aqui que o nome de Jesus ele só vale, né, para expulsar demônios, para efetuar cura, se você estiver em jejum e oração e em vigilância, né? Se estiver preparado, não é de qualquer maneira, porque Deus ele não opera de qualquer maneira. Tem passagem na Bíblia que alguns judeus, né, eles tentaram fazer de qualquer maneira, mas não conseguiu, né? Vamos em Atos, capítulo 19, verso 13. Atos, capítulo 19, no versículo de número 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos, 7 judeus, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório, ou seja, foi isso famoso a todos os que habitavam em Éfeso. Ou seja, o que o demônio fez, o que a legião do demônio fez, viu que aqueles 7 judeus eles não tinham, né? Não levavam uma vida de jejum, de oração, de santidade, e nem tinham o Espírito Santo. O que os demônios fez? Atacou e começou a pancadaria, começou a bater, e a intenção da legião era matar. Por quê? Porque eles foram despreparados para a guerra, porque eles estavam mexendo na caixa de marimbondo, na caixa de abelha, e não tinha conhecimento, né, da obra de Deus. Como, né, Deus, eles achavam que eles eram sábios, né, mas não era. Não para fazer essas coisas. Então, o que acontece?
é que os demônios não obedecem. Pessoas que não estão preparadas. Pessoas que levam a vida de qualquer maneira. Ou seja, se você não tiver o Espírito Santo, você não fala língua estranha. Se você não tiver o Espírito Santo e não viver uma vida de santidade, uma vida de oração e jejum, você não expulsa demônios. Se você não tiver uma vida, no altar com Deus, você não faz maravilhas, não profetiza. Apenas pode contemplar o outro sendo abençoado, aquele que busca. Porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. E também no livro de Tiago, capítulo 2, verso 26, está escrito que a fé sem as obras também é morta. Não adianta nada eu ter fé se as minhas atitudes não agradam. Minhas atitudes só leva para o mal, só pecado. Então não adianta também, tem que ter as obras e também a fé. A fé que é importante, Cuidado, meus irmãos, com a cabeça, Também cuidados com a cabeça. Com a cabeça de quem você expõe as mãos. Porque você pode pegar uma dessas legiões, igual está escrito aí, igual essa daí, uma legião perigosa, quase mataram, esses judeus. Se não fosse a misericórdia de Deus, esses homens eles estavam mortos. Os demônios eles iriam matar eles, se não fosse a misericórdia de Deus. Mas Deus foi misericordioso aí. E essa legião pode te matar. Cuidado com quem você põe, aonde você põe a mão na cabeça das pessoas. E de que jeito, você está orando para a pessoa, invocando o nome de Jesus. Se você não estiver preparado, e se você não vive uma vida de jejum e de oração e de vigilância, não ore por ninguém. Também não põe a mão na cabeça de ninguém, meus irmãos. Mas peça oração por você mesmo. E peça a alguém que é servo de Deus, para que imponha as mãos em você, ou por aquela pessoa que você quer que seja curada, que você quer que seja liberta, que você quer que seja transformada. Cuidado, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 22, está escrito: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados dos outros. 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo de número 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te a ti mesmo puro. Aleluias. Tá vendo aí, meus irmãos? Então esta passagem de Mateus, capítulo 7, versos 21, quer dizer que todos os obreiros, pastores, membros que fizeram milagres no nome de Jesus Cristo, quando tinha o Espírito Santo e vivia uma vida de oração e de jejuns, mas depois se desviaram e morreram no pecado, então estas pessoas que Jesus estava falando perderam a salvação. E Jesus
Jesus já mostrava a eles lá no dia do juízo final. Através de quê? De uma revelação. Através de quê? De uma visão lá no futuro. Uma visão lá no futuro. É Ezequiel capítulo 3, verso 20. Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, o seu pecado morrerá, e sua justiça que praticará não virão em memória. Aqui, ó. Sua justiça que praticará não virão em memória. Ou seja, tudo que você fez, toda aquela passagem que Jesus disse, Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome não fizemos muita maravilha. Jesus vai dizer, é por isso que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, vocês não vos conheço, por causa disso aqui, ó. A justiça, Deus não lembrará mais das suas obras aqui na terra. Por quê? Porque desviaram do caminho santo, além de, depois que conheceram a glória, a maravilha, que fizeram milagres, em nome de Jesus, que operou, operaram maravilhas, pregaram a palavra, conheceram o que é o Espírito Santo, qual é a alegria do Espírito Santo, qual é o bom caminho, e se afastaram, mesmo assim afastaram, mesmo assim rejeitaram o Deus de Israel, ou seja, amou mais o pecado do que a glória de Deus, do que os dons que Deus deu, autoridade. Então Jesus não conhece, Jesus não vai conhecer essas pessoas que fazem milagres no nome de Deus, no nome de Jesus, que opera através de Jesus Cristo, através do Consolador, o Espírito Santo, que representa a Jesus Cristo, que representa a Deus. Então essas pessoas que abandonarem, que recuarem atrás, ou seja, essas pessoas que voltarem atrás, Jesus disse, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ou seja, essas pessoas, a obra vai ser praticamente em vão. Você pode salvar almas, muitas almas, mas se você não lutar pela sua, infelizmente, você será condenado. Talvez aquela alma que você salvou, ela possa ser salva, ela pode permanecer firme. Você foi um bom pregador na terra, você foi um homem inspirado, usado pelo Espírito Santo, mas você morreu no pecado, por quê? Porque você amou mais o prêmio de Balaão, você amou mais o mundo, os prazeres da carne, do que o Espírito Santo, que te fortalece, que te dá vida eterna, que faz você comer do bom e do melhor nessa terra, principalmente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, você será julgado e condenado, e a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é feito para o diabo e os demônios, que é a segunda morte. Então não desista, permanece firme, você que está na obra do Senhor, eu também que estou na obra do Senhor. A palavra é para todos, o que está escrito na Bíblia está escrito. Então nós seremos julgados pelas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé.
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém, meus irmãos? Então essa palavra fica, de exemplo para todos nós. Então esta aí, meus irmãos, é a explicação da palavra que Jesus disse, né? Em Mateus capítulo 7, verso 21. Peço a você que inscreva no canal, dá o seu like e até o próximo vídeo.